Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Assim mesmo como você está assentado, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos. Nós terminamos o ano de 2018 profetizando que o ano de 2019 será um ano de transformação. Aleluias! Quantos creem que o Senhor vai transformar a sua vida, sua saúde, suas emoções, sua família, suas finanças, seus relacionamentos neste ano que se inicia? Eu creio, eu já tomei posse da promessa do Senhor para a minha vida. Mas uma coisa nós temos que lembrar: todas as vezes que passamos por transformação, muitas vezes esse processo resultará em dor. Você concorda comigo? Resultará em dor. Mas a palavra do Senhor para você e para mim nesta noite: mantenha-se firme, creia naquele que prometeu, amém? Eu queria começar a nossa palavra hoje com essa imagem, que era a imagem do nosso projetando, né, para 2019. Todos abriram a sua Bíblia no capítulo 3 de Filipenses? A partir do versículo 7 nos fala assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quando um ano novo se inicia, somos cheios de uma nova expectativa, de uma nova esperança, de um novo ânimo, né? De uma crença de que tudo vai ser diferente. É muito interessante isso. Hoje eu estacionei o carro no centro e o rapaz que toma conta do estacionamento perguntou para mim assim: feliz ano novo, é um ano novo ou é o ano passado que continua? Aí eu falei: é o ano passado que continua. Eu respondi: então porque o ano passado foi muito bom. Por isso que ele continua. Se é ruim, nós queremos zerar e começar tudo de novo. Isso é normal. Isso é normal, isso é pertinente a todos, né? Nós cremos que este novo ano que se inicia vai ser um ano cheio de novidades. E eu tenho certeza disso porque a palavra do Senhor nos afirma assim, que o cristão ele vive de novidade de vida. Mas eu fico me perguntando, né, como nós vamos experimentar estas promessas para este novo ano que se inicia, se muitos de nós continuamos fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos que fazíamos? É possível? É necessário transformação, é necessário mudança.
Para nós experimentarmos coisas novas, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer de novo. Né? Eu coloquei aqui para vocês, é preciso mudar as sementes para colher diferentes frutos. Se o que você tem feito até hoje, você está na expectativa de algo novo, mas não mudou as sementes, meu querido, está na hora de mudar as sementes. Está na hora de mudar as sementes. E hoje eu queria falar de alguém inspirador na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Se fôssemos dar um título para a nossa palavra de hoje, seria Como ter um ano novo mais feliz. Prestando atenção nos princípios da vida deste homem, e especificamente neste texto que nós acabamos de ler, no capítulo 3. Se eu perguntar para você, ou para qualquer um que conheça a Bíblia, o mínimo que seja, ele vai concordar comigo que Paulo foi um homem maravilhosamente guiado por Deus. Eu não acredito que ninguém tem dúvidas sobre isso. Se eu falar que Paulo foi um homem muito bem-sucedido no seu ministério, foi um homem, talvez um dos homens da Bíblia de uma vida cristã mais dinâmica que a Bíblia registra, eu creio também que ninguém vai ter dúvidas. Paulo foi um vencedor na sua vida ministerial. Ele foi um vencedor, mas ele chegou pronto? Antes de ser Paulo, ele era quem? Saulo de Tarso. Onde fica Tarso? Lá longe, esquecido em Tarso. Antes de ser Paulo, Paulo era Saulo. Antes de ser Paulo, o grande evangelista que a Bíblia registra, um dos maiores autores, né, do Novo Testamento, Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo precisou passar por uma transformação para se tornar o homem que se tornou. Não foi um mero acidente, não foi um por acaso que tornou Paulo no homem que ele foi. Ele era imprescindivelmente dinâmico nos seus propósitos. Eu encontro na vida de Paulo 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, que eu acredito que determinou esta vida ser vencedora como foi, e que pode determinar para nós também. Quando nós lemos a carta de Filipenses, nós vamos encontrar nessa carta palavras tão amáveis, palavras de ânimo, palavras que elevam a nossa alma, escrita por um homem que estava preso. Escrito por um homem que estava preso. Então você pode até perguntar para mim assim, Jaqueline, como nós podemos ser assim tão otimista, né? Vivendo o que nós temos vivido, num mundo que se encontra em total caos. Nós vamos aprender hoje com Paulo, como é que se vive, aonde é que está o nosso foco, em que nós temos colocado os nossos olhos. Então, eu aprendo aqui logo de início, né, que Paulo, ele possuía na vida dele um propósito. E o propósito de Paulo era específico, era claro. Estivesse ele remendando tendas, estivesse ele escrevendo uma carta, estivesse ele pregando para a multidão, o propósito de Paulo era conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E eu me lembrei dessa citação que Davi faz, né? Davi nos diz assim, como a corça anseia, suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Era assim que Paulo vivia. O anseio da vida de Paulo era conhecer Jesus cada dia mais, era se aproximar dele. Eu gosto muito quando ele fala assim, olha, eu reputei tudo por perda,
Isso tudo para mim, casa, carro, status, roupa, luxo, seja o que for, para mim é esterco diante de Cristo, diante daquilo que eu posso ganhar em Cristo, conhecendo a Cristo. E é maravilhoso porque este homem entendia o seu propósito. Ele possuía um profundo desejo de conhecer Jesus cada dia mais. Não era um desejo, não era algo que permeava meramente em saber do que se trata Jesus, mas era conhecê-lo intimamente, é conhecer a sua glória e a sua humilhação. Não é isso que ele nos diz aqui no versículo 8? É lindo ver que este quadro que Paulo pinta para nós, que nos oferece Filipenses 3, nos mostra alguém que tinha os olhos muito fixos num alvo, que sabia exatamente aonde ele queria chegar. Eu lendo todo o capítulo de Filipenses 3, fiquei pensando num atleta, num maratonista, em alguém disciplinado, alguém que impõe todos os seus músculos, todas as fibras do seu corpo em movimento em prol de um alvo. O alvo de Paulo é Jesus, era Jesus. E eu queria te perguntar nesta noite, meu querido, qual é o seu alvo? Qual é o propósito da sua vida? Conhecer e prosseguir em conhecer Jesus Cristo? Crescer em conhecimento, crescer em esperança, crescer em santidade. Este tem que ser o nosso alvo para 2019. Exalar o bom perfume de Jesus. Andar em amor, submeter a sua mente ao Espírito Santo de Deus. Que essa seja o propósito da sua vida. Todos nós precisamos ter um propósito. E a coisa mais linda é quando nós descobrimos esse propósito logo. Não ficamos aí batendo cabeça e nem retardando a bênção do Senhor para a nossa vida. A palavra de Deus nos fala que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, se Ele for prioridade na minha vida e na sua, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu entendo essa regra de prioridade, que 2019 eu possa priorizar o Senhor, priorizar a casa de Deus, priorizar os irmãos da igreja, priorizar a família em Cristo que o Senhor tem nos dado. Amém? Segunda coisa que eu aprendo na vida de Paulo, neste capítulo 3, que para eu viver um novo ano feliz, eu preciso de atitude. Eu preciso de atitude. As atitudes, elas são extremamente importantes, porque as atitudes determinam as nossas ações. Elas são determinantes. Em toda a Bíblia, nós encontramos Deus ofertando ao homem uma promessa, mas esperando dele uma atitude de fé. Lá em Josué capítulo 1, eu sou apaixonada com aquele diálogo de Deus com Josué, ali logo no primeiro capítulo do livro de Josué. Deus fala para Josué no versículo 3, aonde pisares a planta dos teus pés, eu te darei. Eu te darei não, eu já te dei, porque o verbo que ele usa, vou-lo tenho dado. Então eu já te dei. Mas, a partir do versículo 7, ele fala para ele, mas tem uma condição. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda da minha palavra. Então vai haver sempre um condicionamento.
É necessário uma atitude de fé. Quando eu olho para estas expressões, eu fiz questão de citar uma a uma para você. São as expressões que expressam a atitude de fé de Paulo. Você consegue observar a intensidade que há nessas declarações? Em cada uma delas, que eu possa ganhar a Cristo, que eu possa conhecê-lo, que eu prossiga para alcançar, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ai, irmãos, tem tanta gente agarrado com as coisas que ficaram para trás. Hoje, mais do que nunca, tem se escrito, lançado vitaminas, lançado remédios para a memória. Mais do que nunca, técnicas para termos uma boa memória. E é bom, isso é bom. É bom ter uma boa memória. Mas uma boa memória precisa saber também esquecer certas coisas. Esquecer o passado de pecado, aquele passado já confessado. É preciso pôr uma pedra nisso. Esquecer aquele passado de derrota, aquele passado de tristeza. Já passou. O Senhor te guardou. Você já está do outro lado do Mar Vermelho. Chega de olhar para trás. É necessário passar. E aqui Paulo está dizendo, olha, as coisas que ficaram para trás eu já esqueci. E olha que esse homem tinha coisa demais para esquecer, irmãos. Para fazer tudo aquilo que ele foi colocado em suas mãos para fazer. Eu fico imaginando se Paulo tivesse dificuldade para esquecer. Como ele ia fazer para esquecer o apedrejamento de Estevão? Como ele ia fazer? Como aquelas memórias iriam atormentá-lo? Mas ele decidiu olhar para frente. Eu avanço para onde? Para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Isto são atitudes que Paulo decidiu ter para a sua vida. Você consegue perceber a vibração deste homem nestas palavras? Um homem preso, mas que o foco dele não havia sido disperso. O alvo era o mesmo, o desejo era o mesmo, a intensidade era a mesma. E você pode até se perguntar, mas como eu vou ter isso? Como eu vou fazer? Já comecei logo um ano com o IPVA, o DPVAT e outras coisitas mais para ter que pagar. É só conta, é só dificuldade, é só luta. Ai, irmãos, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Você venceu o ano de 2018 com saúde. Você está aqui iniciando no primeiro culto da vitória. Olha que coisa linda, me senti tão lisonjeada. Quando o pastor me pediu para pregar hoje, pensei comigo, o primeiro culto da vitória de 2019. Que coisa linda poder estarmos aqui na casa do Senhor. É coisa boa podermos fazer parte deste dia, deste momento. Que nós possamos ser mais otimistas. Nossos olhos não têm que estar postos no mundo. É verdade que quando olhamos para dentro do nosso coração, ou ficamos às vezes desencorajados, mas quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui, não entendemos? Nós entendemos que quem nos chamou, Ele é maior. Ele é maior para cumprir, para cumprir com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel. Ele é a razão da nossa motivação, Ele é a razão da nossa esperança. No livro de Hebreus, capítulo 6, o autor fala que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. Como eu gosto desta linguagem figurada que este autor faz. Ela é a âncora, é aquilo que nos mantém fixos
no lugar onde fomos colocados. Você foi colocado nesta igreja, irmão. Que 2019 você possa estar firmado, sem tombar para a direita e nem para a esquerda, mas o tempo todo com os teus olhos fixos para Jesus. Amém? Paulo tinha atitude de fé. Eu só posso ter atitude de fé se os meus olhos estiverem em Cristo e eu souber qual é a minha posição em Jesus. Eu preciso saber qual é a posição que eu ocupo. Lá em Romanos, Paulo fala que nós reinamos em vida com Cristo. Eu gosto muito de um versículo de Tiago, lá no capítulo 1, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quando eu sei qual a posição que eu ocupo em Cristo Jesus, eu sei de onde a minha bênção vem. Eu sei para onde os meus olhos têm que estar postos. Meus olhos têm que estar voltados para o alto. É para o alto. Não é para aquilo que está acontecendo aqui à minha volta. É para o alto. Eu sei que muitos de nós estamos cheios de esperança para o nosso país este ano. Não sei você, mas eu estou. Eu estou crendo em coisas boas para este ano de 2019. Mas eu quero te falar uma coisa, com toda a sinceridade de coração. Se for bom, ótimo. Se não for, bom também será. Porque quem está no controle da nossa vida, quem está no controle do nosso país é o Senhor. Não deposite a sua esperança em homem, mas sim no Senhor. É no Senhor. Além de ter propósito e além de ter atitude de fé, Paulo tinha algo que é sensacional, que falta a muitos de nós às vezes: motivação. Paulo possuía uma motivação enorme. Quando ele nos diz assim: olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, vários momentos da sua vida, se encontrou sozinho. Não tinha ninguém para dar uma palavra para ele assim: você é um grande pregador. Continua firme nessa tua força, você vai conseguir. Paulo não tinha, por muitas vezes, ele não teve alguém para apoiá-lo, para incentivá-lo, para motivá-lo. A motivação de Paulo não estava nas vozes dos outros, mas estava no Senhor. Meu querido, eu queria te falar algo nesta noite, que eu já disse domingo de manhã, e vou repetir. A vida cristã, ela não é um piquenique. É exigido do crente disciplina e perseverança. É preciso você determinar para a sua vida cristã um alvo, aonde você quer chegar. Que tipo de vida cristã você quer viver? Nós ficamos romantizando demais a vida, e a vida, ela é muito mais difícil. Domingo pela manhã nós estávamos estudando e vimos que a vida, Paulo declarando a Timóteo, que a vida ela é uma peleja sem trégua. É uma peleja sem trégua. Quando ele diz para nós assim, prossigo, quer dizer o quê? Olha, não é açoite, não é prisão, não é naufrágio, não é nudez, não é fome, não é nada disso que vai me impedir de continuar na minha vida de fé. Não é no meu marido descrente, não é no meu filho problema, não é na minha dificuldade financeira, não é no meu problema familiar. Nada vai me impedir. Eu prossigo para o alvo. A vida cristã, meu querido, ela envolve ação e envolve
obras. Nós somos salvos pela graça, sim. Mas a partir do momento que eu sou salva, que eu tenho um encontro real com Cristo, eu preciso frutificar. Efésios 2:10 nos diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que em 2019 você possa determinar no seu coração que tipo de fruto você quer dar neste ano. Quais são os frutos que você pretende alcançar neste ano de 2019? Não basta ser só apenas crente de banco. É preciso frutificar. Quando você lê esse capítulo 3, você pode estar perguntando qual era a motivação de Paulo, qual era a principal motivação de Paulo? A soberana vocação. Paulo ansiava por Cristo. Ele desejava com todas as suas forças a volta de Jesus. E você? Você tem desejado de todo o coração a volta de Jesus, ou você tem pedido para Deus, Senhor, espera mais um pouco. Ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho um primo, pastor. No dia do casamento dele, no dia não, né? 2 dias antes do casamento dele, nós fomos todos para a cidade da noiva, a família inteira. Isso tem muitos anos. E aí, todo mundo lá junto, conversando e tudo. Um brincou e falou assim, ô pastor Fernando, e se Jesus voltar hoje? Aí ele falou, misericórdia. Ô Senhor, espera eu casar. Eu casando só pode voltar. E como o pastor, muitos podem estar assim, ô Senhor, espera mais um pouco para voltar, né? Mas o que Paulo nos ensina nesta noite, que o nosso desejo, né, o nosso contentamento, que o nosso brilho seja ver Jesus em glória, que Ele volte para buscar a sua igreja. Esse tem que ser o desejo que permeia o coração do crente. 2019 está começando, né? Literalmente. É tempo de fazer avaliações, é tempo de fazer retrospectivas, é tempo de avaliar sua vida cristã em 2018. O que eu fiz para o reino, como foi a minha vida durante este ano que se passou. Eu não sei o seu ano, mas o meu foi intenso. 2018 foi um ano intenso. E eu acredito que é bom pararmos e avaliarmos. E traçarmos metas para 2019 espiritualmente. Traçamos tantas metas, né, para o campo material, profissional. Não há problema nisso, pelo contrário, é saudável. Mas a minha vida espiritual, a minha busca com Deus, a minha intimidade com o Senhor, ela tem que vir em primeiro lugar. Amém? Eu queria apenas compartilhar uma historinha com vocês que eu li esses dias, para entendermos um pouquinho sobre o desejo que devemos ter dessa volta de Cristo. Eu estava lendo um dia desse um relato de um autor, de um escritor, dizendo que um presidente dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, esse relato é antigo, foi fazer uma visita na cidade de Denver, e quando ele acabou o culto, ele ficou sabendo lá na comunidade, né, cristã ali, que havia uma criança naquela cidade, sofrendo muito seriamente de câncer. Então ele decide fazer uma visita a essa criança, e ele vai com a sua comitiva. Chega lá, sem avisar, sem nada, ele bate a porta, o pai do menino, que estava com a calça jeans toda rasgada, a blusa suja, porque estava trabalhando no quintal, limpando, capinando, sei lá, o quê, né?
quando abre a porta e depara com o presidente dos Estados Unidos e a sua comitiva, ele fica assim, em estado de choque. O presidente entra, conversa com a criança, dá um presente, leva a criança para conhecer a sua limusine, fica ali uns 15 minutos e vai embora. A vizinhança inteira ficou alvoroçada, né, com aquela visita, aquele menino ficou, né, muito excitado, muito feliz com aquela visita, exceto o pai. O pai nunca imaginou que um dia ele teria o presidente dos Estados Unidos na sua frente e ele estaria descabelado, barbudo e maltrapilho. Essa história parece engraçada, mas isso é muito sério. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Um homem mortal, uma autoridade. Mas a palavra de Deus nos fala que, quanto cristãos, nós temos que estar preparados o tempo todo para a volta de Jesus. Que Ele não te pegue, meu irmão, minha irmã, desprevenido, maltrapilho. Ele vem buscar uma noiva impecável, uma noiva sem mácula. Eu queria nesta noite te dar uma palavra de ânimo, te encorajar para este ano de 2019. Que você busque para a sua vida um propósito dinâmico, que você tenha atitude de fé e que a sua motivação seja divina, que ela venha do próprio Pai, para você vencer cada dia que está à sua frente neste ano de 2019. Muitos obstáculos se levantarão para te impedir nessa caminhada de fé. Muita coisa vai acontecer para te entristecer, para te fazer parar, mas que a sua motivação seja o tempo todo o alvo que é Jesus, a vida eterna. Amém? Que o Senhor possa alegrar o seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Eu queria te pedir para ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu gosto muito de encerrar pedindo ao Senhor que ministre em nós aquilo que foi falado, aquilo que ouvimos. Temos uma facilidade muito grande de esquecer, mas que possamos estar motivados. Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, coisa boa estar na Tua casa. Como nos sentimos felizes de estarmos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor se encontra presente no nosso meio. Meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. Meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles um renovo, algo especial da Tua parte. Que eles possam, Senhor, se sentir animados, motivados, com as atitudes corretas para este ano de 2002. Mostre, meu Deus, a cada um dos Teus filhos o que é preciso fazer, o que é preciso mudar, quais as sementes que precisam ser trocadas para experimentar aquilo que o Senhor tem de especial para cada um de nós, no nome de Jesus. Nós cremos, Deus, num ano de transformação. Um ano de transformação para a nossa igreja. Um ano de renovo. Um ano do Teu derramar. Um ano, meu Deus, em que iremos alcançar muitas vidas. Por isso, Senhor, enche o nosso coração de amor de Cristo para os nossos irmãos. Para as vidas que aqui vão entrar, Senhor. Desperta-nos, meu Deus, para aquilo que realmente importa. Que a nenhum momento percamos o foco. Que o Senhor Jesus seja o alvo do nosso coração todos os dias. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.